Esse projeto, ele surgiu, né, quando eu fui fazer o mestrado na área de meio ambiente em Natal. Eu fazia a graduação e já tinha, né, porque eu sou do CID, da Zona Rural, então essa relação com essas experiências, né, que é dos Profetas da Chuva, já vem de origem, né, do fato de ser da Zona Rural. Então eu sempre via, eu sempre escutava meu pai falando, as outras pessoas também mais idosas. E isso despertou em mim essa vontade de pesquisar sobre os profetas, né, e também de trazer essa importância de conhecer a cultura da nossa região, né? Como é que essas pessoas vivem, né? O sertanejo, que nós passamos por secas, né? Que ocorrem em tempos, agora a gente está vivenciando, né? Desde 2013, esse período seco, que não temos chuvas regulares ainda. Então eu me propus fazer essa pesquisa, né? Entender o papel e a importância desse conhecimento para a nossa região, né? O que é que você conseguiu trazer de importante, de destaque, de curioso na sua pesquisa sobre os homens do tempo, os profetas? Eu busquei conhecer a fundo, né, descrever esse conhecimento e descrevê-lo profundamente, minuciosamente, de como são feitas essas previsões, como é que é repassado, né, que é um processo que é repassado de geração em geração, apesar que isso já vem se perdendo um pouco, né? Pela questão dos avanços da tecnologia, né? Da meteorologia em si, né? Dessas previsões. E trazer essa cultura da gente, para não deixar se perder também. E qual foi o resultado, né? O que você encontrou ao final da sua pesquisa? Muito conhecimento, identifiquei alguns profetas da região, né? Que, assim, já são conhecidos, mas trazer mais notoriedade a eles, né? E entender esse conhecimento e como é que ele é aplicado. Como é que eles conseguem chegar, né, pela sua pesquisa, como é que eles conseguem chegar a essas previsões ano após ano, identificando aí possibilidade de chuva? Assim, é um processo de observação, né? Eles, digamos assim, que o meio que eles estão, né, que é o meio ambiente, aquele é um laboratório deles, né? Eles observam os sinais da natureza, a flora, a fauna, os astros, o comportamento meteorológico nos dias santos, são vários elementos. Isso é anos eles observando para poder se chegar a uma conclusão, não é uma coisa de um dia para o outro. E dessa observação sistemática que eles têm, né, desses elementos, por exemplo, a floração do mandacaru, tem até aquela música que diz, mandacaru quando flora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Então é toda uma observação sistemática desses elementos. Eles chegam a essa previsão. E esse conhecimento ele é repassado de gerações, né? Então, o que eu aprendi nas minhas observações, eu passo para o meu filho, que vai passando para seus descendentes, e assim essas previsões são sendo aprimoradas ao longo do tempo. Assim como as previsões meteorológicas da meteorologia, as previsões dos profetas, muitas se concretizam, outras não se concretizam. Como é que você observou o resultado dessas previsões? Sim, de fato, o meu foco não foi comprovar se realmente elas se comprovam ou não, né? Mas assim, pelo que eu observei, e que eu observo, né, também sou da zona rural, muitas delas, sim, de fato tem um fundamento, né, que precisaria ter um estudo mais científico para tentar, no caso, verificar, né, por que aquilo ocorre. Mas sim, tem. Assim, outra questão também que tem influenciado na questão dos acertos, né, dos erros deles, que eles falam, né, que o tempo está mudando, a questão das mudanças climáticas que influenciam na previsão também, que eles dizem assim, que antigamente, nos tempos passados, as previsões eram mais certas, aconteceu, né, o acerto, mas hoje estava com mais dificuldade, por quê? Por conta dessa mudança climática que está interferindo na previsão. Em algum momento na sua pesquisa você chegou, por exemplo, a ouvir os meteorologistas, o que a meteorologia diz sobre os profetas do tempo? Você chegou a pesquisar? Não, meu foco não foi esse, mas assim, existe uma certa, digamos assim,
eles se conversam mais, assim, os meteorologistas, eles só dão foco dele para a ciência, né? Então, eles não levam em consideração essas previsões, né? E já o sertanejo, eles confiam na previsão deles. Então, às vezes, eles estão um pouco, assim, divergentes, entendeu? Eles não muito se complementam. Você falou aí que as previsões dos profetas do tempo têm se perdido ao longo dos anos, né? E você até já destacou algumas características. Na sua opinião, infelizmente, é uma categoria aí que vem se perdendo, e por quais são as razões? Eu acredito, assim, a meu ver, né, o que eu vejo, é que, assim, os filhos de hoje não se interessam tanto, né, por esse conhecimento, né? Vejo que teve os avanços na meteorologia, na tecnologia, então tudo você tem mais fácil, mais acesso. Em tempos passados não, que o conhecimento, a comunicação era mais difícil, né? E as previsões meteorológicas também. Hoje não, então tudo mais facilitado. Então está ocorrendo não tem mais essa necessidade de eu me basear nos elementos para ditar o meu plantio, por exemplo, né? Não tem mais tanta necessidade, principalmente o pessoal mais jovem, que estão estudando mais, se aprofundando. Então, acabam que deixando mais de lado, né, esse conhecimento da tradição. Quando foi sua pesquisa e como é que está hoje? Você trabalha em qual área? Como é que ficou a sua situação depois da pesquisa? Pronto, eu defendi em 2013, né, a minha dissertação de mestrado. Ainda teve um tempo ainda de contato com os profetas, né, a gente se reunindo, conversando. Teve outros artigos com professores e mais recente não, a recente a gente não está mais em contato, né? E hoje eu não trabalho, não estou mais nessa linha de pesquisa, hoje eu sou editora, né? Então eu acabei deixando um pouco de lado.